Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. No bairro onde Luciana mora, na zona sul de São Paulo, o calor está insuportável. Tá batendo de 40 a 42 graus a sensação térmica. Aí a gente fica sem lugar, fica sem posição, fica completamente desnorteado, né? Porque a gente não sabe lidar com esse calor todo. À noite, conseguir pegar no sono é um desafio. Para dormir no ventilador, direto, quando acorda de manhã com a sensação de que você não tivesse dormido. Uma nova onda de calor atinge o Brasil e impacta diretamente os estados de São Paulo, Paraná, Minas Gerais, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul, com possibilidade de se estender para Goiás e Bahia, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o INMET. Com temperaturas extremas, muitas famílias buscam alternativas baratas e criativas para enfrentar o calor intenso e manter o conforto dentro de casa. Mas como minimizar os impactos das altas temperaturas sem pesar no bolso? Quais estratégias simples podem ajudar a refrescar o ambiente e quais cuidados devemos tomar para evitar problemas de saúde causados pelo calor extremo? Para responder essas e outras perguntas, recebemos Roberta Azzolini, cardiologista e clínica geral do Hospital Moriá, em São Paulo, que vai compartilhar informações valiosas para lidar com essa onda de calor da melhor forma possível. Olá, doutora, seja bem-vinda. Oi, pessoal. Quem nos acompanha também nesse episódio é Felipe Brandão, repórter do Jornal da Record. Felipe, enfrentar essa temporada de calor pode ser bem desafiador, né? Até a gente descobrir o que realmente funciona para deixar a casa mais fresca, já passamos por muitos dias quentes, né? Oi, Fara. Oi, doutora Roberta. Pois é, Fara, não tem jeito. Quando a estação mais quente do ano chega, o calor toma conta de tudo. E nós só pensamos em uma coisa: como passar o dia sem ficar suando o tempo todo. O ar-condicionado até resolve para quem pode usar, principalmente nos escritórios durante o expediente. Mas muita gente precisa buscar alternativas para se refrescar em casa. E aí vem a pergunta: o que fazer quando o ventilador já não dá conta do recado? Doutora Roberta, considerando que o Brasil enfrenta uma terceira onda de calor neste ano, quais são os principais riscos à saúde associados a exposições prolongadas a temperaturas elevadas? Bom, com o aumento da temperatura, o nosso corpo ele fica mais suscetível à desidratação, né? Então, sinais de desidratação como pele seca, boca seca, dor de cabeça, olhos secos, até queda de pressão, aumento de frequência cardíaca, tontura, fraqueza. Da mesma forma, com a umidade do ar reduzida, a gente tem maior propensão a ter infecções de vias aéreas e até maior proliferação de micro-organismos que causam doenças, né, que podem estar nos alimentos. Então, é bem importante que os alimentos sejam bem refrigerados, bem armazenados, para evitar qualquer tipo de doença que é mais suscetível nessa época do ano. Doutora, a gente sabe que durante as ondas de calor, a desidratação se torna uma preocupação significativa. Quais são os sinais iniciais de desidratação que as pessoas devem observar e quais medidas preventivas podem ser adotadas para manter a hidratação adequada? A gente pode perceber que está desidratado avaliando a quantidade de urina ao longo do dia. Então, a quantidade, o volume de urina, que é excretado ao longo do dia, da mesma forma pela coloração. Uma urina mais clara significa que eu estou mais hidratado. Uma urina mais concentrada, mais amarelo escuro, significa que eu estou desidratado. Outra forma de avaliar é ver a quantidade assim, de sede que eu estou sentindo ao longo do dia. Quanto mais sede eu sinto, mais desidratado eu estou. Uma boca seca, a pele seca, e alguns sinais que são meio inespecíficos, mas que também podem significar desidratação: dor de cabeça, o olho seco, a pressão mais baixa, a frequência cardíaca, o coração batendo mais acelerado, tontura e até fraqueza. Doutora, o calor intenso pode exacerbar condições médicas pré-existentes, como doenças cardiovasculares e respiratórias. Como é que pacientes com essas condições podem se proteger durante períodos de calor extremo? O ideal é sempre aumentar a hidratação, né? Não aguardar ter a sede para beber água, né? Estar se hidratando ao longo do dia. Então, eu recomendo que tenha fácil acesso a garrafinhas de água, então pode ter o acesso facilitado, uma garrafinha de água na bolsa, ou espalhados nos cômodos da casa, sempre beber bastante água. Outra forma de se hidratar também por uma alimentação mais saudável, né, mais natural possível. Então, frutas, verduras, frutas da estação,
né, ricas em líquidos, também é uma forma de se hidratar. Com a temperatura com o tempo mais seco, né, e a temperatura mais alta, a tendência de proliferação de micro-organismos e bactérias nessa época do ano ela aumenta consideravelmente. Então, alimentos eles devem ser bem refrigerados, tomar cuidado com o que se come na rua, né? Às vezes um lanche rápido. É importante lavar as mãos, né? E uma medida simples também de se evitar infecções de vias aéreas, porque o clima está muito seco, é fazer a lavagem nasal com soro de farmácia, soro comum, lavar as narinas, né? Ao longo do dia, pelo menos no momento que se levanta, no momento que se vai dormir, 2 vezes ao dia, já é suficiente para se evitar a infecção de via aérea. Doutora Roberta, vamos falar agora um pouquinho sobre a alimentação. Quais tipos de alimentos são mais indicados para consumir durante dias quentes e quais devem ser aí evitados para prevenir desconfortos gastrointestinais e manter o bem-estar? Os alimentos mais recomendados para essa época do ano são os alimentos da estação, né, frutas da estação, legumes, verduras, para hidratar água de coco, e deve-se evitar alimentos industrializados, ricos em gordura, ricos em açúcar, especialmente o consumo de sal. O sal deve ser consumido com moderação. Ele, além de aumentar a pressão, ele provoca retenção de líquido, inchaço e piora a sensação de mal-estar decorrente do calor. Doutora, durante o verão, o consumo de bebidas alcoólicas costuma aumentar, especialmente em momentos de lazer, como festas, praias e churrascos. No entanto, o álcool acelera a desidratação. Quais os principais riscos de beber em dias muito quentes e como evitar complicações? A bebida alcoólica, ela tem por si só uma característica que é a desidratação, né? O álcool, ele provoca a inibição de um hormônio, né? E a gente acaba tendo uma diurese, né? Tem uma urina acima do esperado. Então, a gente força mais, a gente tem uma quantidade maior de xixi, né? Então, a gente acaba desidratando mais. Então, o álcool, por si só, ele é um responsável por desidratação. O ideal, se estiver de férias, estiver viajando, vai ou numa festa, o ideal, a cada copo de bebida que tem um conteúdo alcoólico, tá sempre hidratar com água de coco, um copo de água de coco após. Doutora Roberta, a prática de atividades físicas ao ar livre é comum, mas pode ser arriscada em altas temperaturas. Quais orientações você pode sugerir para quem deseja manter uma rotina de exercícios durante uma onda de calor? O ideal é praticar atividade física evitando os períodos de baixa umidade do ar, né? Então, nos momentos do dia que está mais quente, ou seja, por volta de meio-dia, né, 11 da manhã, até por volta de 4 da tarde, devem ser evitados exercícios físicos. Então, preferir sempre atividade física no início da manhã ou no final do dia, ou até mesmo no comecinho da noite. Agora, idosos e crianças, doutoras, são frequentemente mais vulneráveis aos efeitos do calor extremo, a gente sabe. Cuidados específicos devem ser tomados para proteger esse grupo durante períodos de temperaturas elevadas? Então, tanto as crianças quanto os idosos são mais dependentes de cuidados. Então, é importante que sempre tenham um fácil acesso à hidratação, né? Então, espalhar garrafas de água pela casa, estar sempre ofertando água. Muitas vezes as crianças não pedem, o idoso normalmente não pede, né? Acaba desidratando. Então, garrafas de água pela casa, de forma que o líquido esteja sempre de fácil alcance. Também, se for sair de casa, levar uma garrafinha na bolsa. Uma ideia interessante para as crianças, mesmo para os idosos, né? Dá para fazer cubinhos de gelo com frutas, né? Colocar a própria fruta, né? Fazer um suquinho da fruta, da polpa da fruta, fazer cubinhos de gelo e dá para estimular o consumo saudável. Outra maneira também às vezes as crianças preferem refrigerante, então para evitar esse tipo de hidratação, de consumo, né? Hidratar, pode fazer águas saborizadas, então pode ser com rodelas de limão, com folhas de hortelã, ou até mesmo com frutas, né? Que uma água saborizada e melhor aceitação por parte tanto de idosos quanto das crianças. Doutora, em ambientes domésticos, quais estratégias podem ser implementadas para manter a casa fresca e minimizar os efeitos do calor, especialmente em residências sem ar-condicionado? Uma das maneiras mais eficazes, né, e até seguras de se aumentar a umidade do ar dentro de casa é espalhar bacias de água, né?
E essa bacia de água, quanto maior a superfície de água, ou seja, quanto maior se você pensar num balde, numa bacia maior, né, quanto maior a superfície da água em contato com o ar, maior a evaporação. Então, às vezes tem gente que deixa uma vasilha muito pequenininha, aquilo às vezes não é suficiente para umidificar o ar, então espalhar bacias de água. Outra opção também é toalhas úmidas pelos cômodos da casa. Outra opção que é simples e muitas vezes as pessoas desconhecem é ter plantas dentro de casa. Plantas dentro de casa, especialmente espécies que liberam umidade, por exemplo, a samambaia, elas são são uma ótima opção para deixar o ambiente menos seco e aumentar a umidade do ar. Agora, em dias de calor extremo, muitas pessoas recorrem a soluções caseiras para amenizar a temperatura dentro de casa, né? Como usar toalhas molhadas, a senhora citou aí, baldes com água e até garrafas congeladas próximos ao ventilador. Essas estratégias também ajudam a refrescar o ambiente, doutora? Sim, elas são úteis, são bem eficazes e seguras. Eu acho que um detalhe importante é que se a pessoa optar por um ventilador ou mesmo um desumidificador, né, que esses aparelhos estejam limpos, desempoeirados, para evitar que isso prolifere ácaro, poeira e cause outros transtornos respiratórios, mas são maneiras bem seguras que podem ser adotadas facilmente em casa e trazer um conforto aí nesse calor. Doutora Roberta, o verão e calor levam milhares de pessoas à praia no litoral brasileiro, mas um descuido mínimo pode fazer a diversão terminar em acidente, a gente sabe. Só no Rio de Janeiro, quase 2.000 pessoas foram resgatadas no mar no último fim de semana. Quais cuidados os banhistas devem tomar para evitar esses acidentes? E que cuidados também tomar na praia com essa forte exposição ao sol? O uso de protetor solar apenas resolve? O protetor solar ele deve ser aplicado antes da exposição ao sol, preferencialmente em casa, antes de chegar até a praia ou a piscina. E ele deve ser reaplicado com frequência. A gente recomenda que se aplique a cada hora. Caso isso não seja possível, a gente considera que se aplique todas as vezes que se lembrar. Outro fator importante é não se expor diretamente ao sol, então sempre usar ou uma camiseta, boné, óculos escuros. É muito importante proteger os olhos também da radiação solar, né? Da mesma forma que a nossa pele sofre queimaduras, nossos olhos também são afetados pela radiação do sol. Doutora, é bom também evitar aqueles horários de picos de sol muito forte, né? Tipo meio-dia. Qual o melhor horário para a gente frequentar uma praia, se puder escolher, evitando assim mais riscos a doenças projetadas pelo calor? Nos momentos em que o sol das 10 da manhã, né? Das 9, 10 da manhã até as 14, 15, 16 horas da tarde, é o momento que o sol está mais forte, né? Vamos dizer assim. Então, o índice de radiação ultravioleta está mais forte. Então, são os momentos que a gente deve evitar. Sendo assim, os melhores momentos para se expor e frequentar piscinas ou praias seria ou no início da manhã ou no final da tarde. Caso frequente ao longo é importante que se proteja do sol diretamente com guarda-sol, sombras, né, de árvores, nesse período que fica no meio do dia, né? A exposição ao calor pode afetar a qualidade do sono. Doutora Roberta, quais dicas você poderia fornecer para que as pessoas consigam dormir melhor durante noites quentes? É indicado que a casa seja ventilada em horários apropriados, evitando que a baixa umidade externa acabe interferindo no ambiente interno. Então, abrir a casa, as janelas pela manhã e no final da noite pode ajudar. Plantas dentro da casa também podem aumentar a umidade dentro do ambiente, de maneira que torne o ambiente mais confortável. Espalhar toalhas também à noite úmidas, né, umidificadas pela casa, né, especialmente na cabeceira da cama ou numa cadeira perto dali, próximo do ambiente que vai ser utilizado para dormir, né, pode trazer um conforto nesse calor, né. Muito bem, nós chegamos ao fim dessa edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação de Roberta Azzolini, cardiologista e clínica geral do Hospital Moriá, em São Paulo. Doutora, muito obrigado.
Obrigada. Agradeço também a presença do repórter do Jornal da Record, Felipe Brandão. Valeu, Felipe. Muito obrigado, Fara. Obrigado, doutora Roberta, pela participação. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Isabela Santos e Yasmin Logrado. Sonoplastia de Diego Marcondes. Coordenação de conteúdo, Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. Você pode acompanhar o JR 15 Minutos sempre no portal r7.com, nas redes sociais do Jornal da Record e nas principais plataformas de streaming. Te aguardamos no próximo episódio. Até lá.